O Evangelho no Velho Testamento. E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E falou o Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Atos 7, versos 1, 2, 6 e 7. Em nossa consideração do discurso de Estevão ao Sinédrio, chegamos a este ponto. Deus tem um grande plano, e é um plano que visa um centro focal, um ponto central na pessoa de Jesus de Nazaré. Estevão estava em dificuldade e sob julgamento por causa da sua adesão a este Jesus e ao seu ensino. Nós lhes ouvimos dizer, declararam as falsas testemunhas, que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 6, verso 14. Portanto, aí estava o centro disso tudo, Jesus de Nazaré, o ponto focal do grande plano de Deus que ele formulou antes da fundação do mundo. E então Paulo escreve: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Temos, pois, aqui a questão pela qual devemos começar. Como deve efetuar-se este plano? Que é que isto envolve? Qual a sua necessidade? E aqui chegamos de novo a um ponto que não somente é vital, mas é muitíssimo mal compreendido na presente hora. Que pena! É por isso que devo tratar disso e fazê-lo desta maneira particular. Hoje em dia parece que o povo pensa que o problema da relação de Deus com este mundo é muito simples. Se Deus é amor, dizem muitos, não há nenhum problema. Deus só tem que perdoar a todos nós e, naturalmente, como um Deus de amor, é isso que ele faz. Portanto, o ensino é que, uma vez que Deus é amor, tudo está bem, não importando se você crê nele ou não. Existem eclesiásticos que, como eles dizem, esperam ainda encontrar ateus no céu. Não importa se você vive uma vida moralmente boa ou má, o amor de Deus resolve todos os problemas. Não há necessidade de toda essa sua teologia e de todos os seus dogmas e doutrinas, nenhuma necessidade do Velho Testamento, o amor de Deus. Isso é tudo que importa. Como vocês sabem, esse ensino é comum e popular no presente, porém, se tiverem o entendimento do cristianismo recebido de Estevão ou destes apóstolos da igreja primitiva, vocês não poderão aceitar essa doutrina moderna. Estevão não se levantou simplesmente e disse: está tudo bem, Deus é amor, até vocês que me estão perseguindo serão perdoados. Não. Ele foi de volta ao Velho Testamento e, como lhes mostrei, cerca de 50 versículos de Atos capítulo 7 recapitulavam a história do Velho Testamento. Mas, como já vimos, os homens e as mulheres modernos tendem a perguntar: por que você perde tempo pregando sobre o sermão de Estevão? Nós não estamos interessados em seus Abraões, Isaques e Jacós. A história do Velho Testamento é irrelevante. Não temos nada a ver com ele. Tudo o que queremos saber é: Deus nos ama? Ele nos abençoará? Isso parece bom e fácil, porém eu estou aqui com o Velho Testamento e o Novo Testamento diante de mim e quero mostrar a vocês o erro dessa falaz atitude moderna, segundo a qual não há nenhum problema com o pecado e com a incredulidade. Permitam apresentar-lhes a resposta da seguinte maneira: se a coisa é tão singela assim, eu simplesmente pergunto: por que nos é dado tudo o que está escrito no Velho Testamento? E por que Estevão se estende tão completamente sobre isso? Por que nos é dada a história de Abraão e de todos os demais, dos pais e dos patriarcas? Porque toda aquela história dos filhos de Israel, nascimentos, casamentos, mortes e guerras?
E depois há tudo o que lemos acerca da construção de um tabernáculo para o culto religioso e, mais tarde, de um templo, e acerca de todos os pormenores sobre os utensílios e sobre todo o cerimonial e o ritual, e sobre como eles tinham que sacrificar animais e oferecer o sangue, porque Deus nos deu tudo isso e porque Estevão pregou sobre isso. Se isso tudo é totalmente irrelevante, se é algo que devemos rejeitar de imediato e uma vez por todas? Contudo, eu tenho perguntas mais sérias e mais importantes para trazer a vocês. Se vocês disserem que não há nenhum problema na relação entre Deus e este mundo, porque foi necessário que o Filho de Deus viesse a este mundo, se Deus pode perdoar facilmente os pecados, porque Ele é amor, e se tudo o que é necessário é que Ele diga, eu fiz, quer você o saiba, ou creia ou não, eu fiz. Se isso é tudo, qual a razão para tudo o que temos como história do Velho Testamento? Se não há nenhum problema, por que temos tudo o que lemos nas páginas dos 4 evangelhos? Mas, acima de tudo, por que a morte na cruz do Calvário? Ora, vocês têm que encarar esta questão. É-nos dito que o nosso Senhor manifestou deliberadamente o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas 9, verso 51. Ele foi avisado a que não fosse para lá. Disseram-lhe que Herodes estava conspirando para matá-lo. Não vás, disseram. Insistiram com ele. Entretanto, ele disse, tenho que ir. E foi deliberadamente, sabendo o que viria. Se não há nenhum problema, se o amor de Deus é uma espécie de solvente universal, temos que perguntar, não só porque ocorreu a encarnação, mas também, e ainda mais, porque houve aquela morte na cruz. Aí está o grande problema. Anselmo, homem muito culto da igreja no período a que chamamos de Idade Média, escreveu um grande livro intitulado Por que Deus se fez homem? E essa é a grande e central interrogação. Por que este Deus, homem? Qual é a verdade acerca deste Jesus? Era disso que Estevão estava tratando realmente. Portanto, o problema não é tão simples como as pessoas em geral pensam, e a única maneira de poder responder estas perguntas fundamentais de modo satisfatório é fazer precisamente o que Estevão fez, voltar e ler o Velho Testamento. Por que as pessoas não creem na mensagem do Novo Testamento? Eu sustento que a principal resposta a isso é que elas nunca entenderam a mensagem do Velho Testamento. Há neste mundo moderno pessoas que se levantam e dizem, venham a Jesus, mas os homens e as mulheres não vêm. Por quê? Como vimos, há somente uma resposta. Eles nunca viram a necessidade que têm dele. Nunca nenhum deles se torna cristão, a não ser que, antes de tudo, eles sejam cientificados de uma necessidade, de uma carência de que há problema. Enquanto tudo vai bem, enquanto você é jovem, forte, robusto e tem muito dinheiro no bolso, não sente a necessidade que tem de Jesus Cristo. Nunca a coisa esteve tão bem. Tudo no jardim é belo e formoso. A vida não é maravilhosa? Mas quando você conviver com os seus próprios fracassos e com a sua própria alma, quando perceber que há em sua alma uma úlcera corrosiva, quando se der conta de que você não passa de um pobre sujeito, um miserável fracasso, quando você vir que o estado em que se encontram a sua sociedade e o seu mundo e ficar sabendo que há algo tragicamente errado, então, só então, você começará a dar ouvidos. Pois bem, o propósito geral do Velho Testamento é mostrar-nos a nossa necessidade do Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. É a preparação para ele. Disse Estevão, não se começa por aqui, com Jesus de Nazaré. Voltem a Abraão, voltem ao princípio da sua própria história. Vocês nunca vão entender Jesus enquanto não tiverem o cenário de fundo da sua história claro em sua mente e em seu pensamento. Então vocês verão onde ele se enquadra nela. E eu reitero que continua sendo a mesma coisa hoje. Ninguém pode realmente pregar o Novo Testamento a não ser contra o pano de fundo do Velho Testamento. O Velho Testamento mostra a necessidade do Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Velho Testamento. É o grande propósito de salvação, começando lá atrás, antes do tempo, desenvolvendo-se até que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4.
E assim o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ainda na Mesopotâmia. Ele disse: saia, eu vou fazer algo em você e por meio de você. Claro está que Abraão não entendeu, mas saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. E Deus começou a revelar-lhe este grande e maravilhoso propósito, demonstrado particularmente na história concernente a seu filho Isaque. Mas o ponto importante é que Deus revelou a Abraão a essência deste plano. E o problema continua sendo este: o Deus da glória e este mundo mau, pecaminoso. Como reconciliar o mundo com Deus? Como pode um Deus de glória, um Deus de santidade, ter algum trato com criaturas pecadoras e vis? No Velho Testamento vocês têm um delineamento do problema. Aí estão eles, homens e mulheres, verdadeiros fracassos, apesar de tudo o que Deus faz por eles. No livro de história secular lemos sobre as grandes civilizações que se elevaram e depois entraram em colapso. Lemos sobre a cultura geral da Grécia e, todavia, o veredito do Novo Testamento sobre tudo isso é o seguinte: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 21. Deus deu ao mundo a grande oportunidade de, com a sua capacidade, sabedoria e entendimento, encontrar o caminho da salvação. Porém, o mundo falhou completamente. E foi então que Deus enviou seu Filho ao mundo. Mas nós só vemos o sentido da salvação provinda de Deus quando nos damos conta do caráter do problema, que consiste no fato de que o problema está no lado de Deus. Digo isso com grande reverência. Devido à natureza e ao caráter de Deus, o pecado do homem constitui um problema para Deus. Nós temos a tendência de criar Deus à nossa imagem. Acaso não é verdade que o imaginamos como um pai moderno, indulgente? Tal pai não acredita em disciplina, donde decorre o estado da sociedade, os problemas morais, a delinquência, etc. O pai moderno não tem disciplina em casa e se opõe se os professores disciplinam as crianças na sala de aula. E ele acha que Deus é desse jeito. Contudo, não é. Ele é o Deus da glória. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1, verso 5. Eu e vocês não podemos conceber isso, podemos? Não, mas isso não importa, pois Deus é assim. Ele se revelou e revelou-se como um Deus santo. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a iniquidade. Abacuque 1, verso 13. Ele é um Deus de justiça, um Deus de retidão, é o Deus da verdade. Ele é a eterna antítese de muito do que sabemos, o oposto de tudo quanto está torto, pervertido, indigno, mesquinho, egoísta. O nosso problema é que não sabemos nada sobre Deus. Em todo o conteúdo do Velho Testamento, Deus se revela um Deus santo, que tem ódio eterno ao pecado e a todo mal, e ele está determinado a puni-lo. Chegamos então aqui ao nó górdio de toda a questão. Sei que estou dizendo algo que não somente sofre oposição dos homens e das mulheres modernos, mas também é algo que eles abominam e ridicularizam. E, como temos visto, eles fazem isso em termos do amor de Deus. Vocês certamente estão familiarizados com a prática moderna de contrapor o Novo Testamento ao Velho Testamento. Muitos dizem: este Deus da ira, este Deus do juízo, este Deus de vocês que odeia o pecado e que vai punir os pecadores, não é o Deus de Jesus. Esse é o Deus do Monte Sinai, o Deus do Velho Testamento. Essa ideia é muito popular na igreja cristã atual. Dizem-nos que não falemos em ira ou punição porque Deus ama todos. De fato, muitos vão tão longe que chegam a dizer que um homem como eu, que se contenta em pregar a palavra de Deus nos termos em que ela se nos apresenta, e que, portanto, fala sobre a ira de Deus contra todo pecado, impiedade e injustiça, que tal homem não é cristão. O espírito cristão, dizem eles, é um espírito de amor, e a ideia de que Deus pode punir este ou aquele, que Deus tem ira em seu ser, é uma contradição de termos. É impossível haver ira e amor na mesma pessoa ao mesmo tempo. E assim eles jogam fora todo o Velho Testamento. Ora, este é um assunto muito sério. E lhes faço esta pergunta: vocês creem neste ensino moderno ou creem no ensino do promártir Estevão,
que os leva de volta ao Velho Testamento? Vocês encontram satisfação num Deus que não tem justiça nem retidão, que não mostra nenhuma indignação contra o pecado, nenhuma ira contra o mal e que não é o Deus da Bíblia? Mas permitam-me mostrar-lhes o completo erro e perigo deste ensino moderno. O nosso Senhor aceitou pessoalmente em sua inteireza o ensino do Velho Testamento. Constantemente o citava. Ele o tinha na ponta da língua, por assim dizer, e sempre citava a palavra própria para consubstanciar o que estava dizendo. Não somente isso, ele dizia que veio cumprir o Velho Testamento. Disse ele, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, até que o céu e a terra passem. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. E isso significa todos os mínimos detalhes do Velho Testamento, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 e 18. Portanto, se você rejeita o Velho Testamento e seu ensino, está não meramente rejeitando o Velho Testamento, está rejeitando Jesus de Nazaré, aquele que o povo em geral contrapõe ao Deus do Velho Testamento. Mas ele cria no Deus do Velho Testamento. Ele o servia e mostrou que este Deus era o seu Deus e o seu Pai. É, pois, coisa grave rejeitar o Velho Testamento. Examinamos então mais pormenorizadamente o ensino deste Velho Testamento no qual o nosso Senhor cria. A lei do Velho Testamento revela a santidade de Deus. Santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, verso 2. Leiam os 10 mandamentos, a grande exposição do Deus eterno. O mesmo ensino acha-se nos profetas. Essa era a sua grande mensagem aos filhos de Israel. Eles diziam, vós dizeis que credes em Deus, mas Deus diz, este povo, com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Isaías 29, verso 13. Os filhos de Israel diziam, nós somos o povo de Deus, nós cremos nele, mas viviam no pecado e no vício, faziam ídolos para si. Por isso os profetas vinham e os conclamavam ao arrependimento, por causa da natureza de Deus. Eles diziam, você não pode fazer isso, Deus vê tudo, Ele tudo conhece, nada lhe fica oculto. O Deus de vocês é um Deus da sua própria imaginação. O Deus do céu é um Deus santo, e sua ira pesa sobre o pecado. E temos a própria palavra julgar aqui em nosso texto. E fala o Deus assim, que a sua descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que eu estiver escravizado, disse Deus. E ele o fez. Todo o ensino do Velho Testamento está repleto da ideia da indignação de Deus contra o pecado e da sua punição a ele imposta. Mas isso não está só no ensino, o juízo de Deus é demonstrado em ação na história. Você vê isso logo no começo, imediatamente após a queda do homem e da mulher. Lá estavam eles, de cócoras, de tanta vergonha, atrás das árvores do jardim. E Deus desceu e lhes falou. Que foi que Deus lhes disse? Ele pronunciou um juízo. E não somente o pronunciou, porém o efetuou. Ele os expulsou do jardim, expulsou-os do paraíso. Os homens e as mulheres não estão em casa neste mundo, como o conhecemos. Eles não foram destinados ao tipo de vida que eu e vocês conhecemos no passado e ainda conhecemos. Foram destinados a uma vida de paz, bem-aventurança e gozo auferidos de Deus no paraíso. Todavia, devido se rebelarem e pecarem, o castigo de Deus veio sobre eles e foram postos fora com os querubins e uma espada flamejante, impedindo que eles tornassem a entrar. E os homens e as mulheres querem voltar e receber os benefícios sem admitir sua rebelião contra Deus. Mas não podem. Há uma proibição. Como parte da sua punição, eles são mantidos fora. É aí que começa. Vem depois a narrativa do dilúvio. Que é isso? É juízo de Deus. O povo dava risada do dilúvio, mas Pedro fala esse riso em sua segunda epístola. Refere-se ele à existência de escarnecedores nesses últimos dias que dizem, onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3, verso 4. O povo zombava nos dias de Noé. Achava que esse homem era um lunático. Dilúvio, juízo, destruição? Absurdo. O nosso Senhor sumaria a história toda com estas palavras, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, 26 e 27. O povo estava passando dias felizes sem crer, rejeitando tudo aquilo. Isso não faz a menor diferença. A palavra de Deus é levada a efeito. Juízo através do dilúvio. Depois passamos adiante e vocês podem ver o juízo da nação do Egito por tratar os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, como cativos e escravos. O Egito foi esmagado pelo juízo e pela calamidade, e o povo de Deus foi posto em liberdade. Há ainda outras histórias, Sodoma e Gomorra. Isso é história. As cidades da planície. Os habitantes dessas cidades não só viam na riqueza e no luxo, porém também na imoralidade, no vício, nas perversões. Essas cidades da planície foram destruídas. Isso foi um ato de julgamento. Assim é que o Velho Testamento está repleto, não só de ensinamentos sobre a indignação de Deus contra o pecado, como também de ilustrações que mostram que Deus faz o que diz que fará. Ensino e ação. Deus abomina o pecado, e esse será punido. Mas, especialmente, o Velho Testamento tem este ensino ao qual já me referi sobre o culto de Deus no tabernáculo e no templo. Deus chamou Moisés ao monte e lhe deu instruções pormenorizadas sobre como ele deveria ser adorado e servido. E o item importante, a essência disso, era o sacrifício de animais. Os sacerdotes deveriam oferecer um cordeiro a Deus de manhã e ao entardecer, dia após dia. Touros também eram oferecidos. O sacerdote punha a mão sobre a cabeça de cada animal. Para quê? Bem, metaforicamente, com isso, ele transferia os pecados do povo para o dito animal. Então o animal era morto, e seu sangue era coletado e oferecido a Deus no lugar santo do tabernáculo, e mais tarde, do templo. O livro de Levítico contém instruções minuciosas sobre os sacrifícios e as libações, as ofertas de cereais, as ofertas de carne, as ofertas feitas em ações de graças, etc. Será isso um amontoado de coisas absurdas que nada tem para nos dizer, ou é algo de vital importância para nós? Segundo Estevão, é de vital importância, e nós temos que entender o seu significado. É parte do que Deus falou a Abraão e dos seus atos disso resultantes. Bem, de tudo isso é feito um sumário na Epístola aos Hebreus, nestes termos: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. Não estou pedindo a vocês que entendam isso, eu mesmo não entendo. Tudo o que eu sei é que o seu significado pode ser expresso assim: este Deus da glória foi ofendido por nossa rebelião, por nosso pecado contra ele e por nosso desprezo por seus mandamentos, devido à nossa pretensa sabedoria e inteligência que nos leva a pensar que podemos dirigir este mundo melhor do que ele. Ele está ofendido pelo pecado, está ferido, odeia-o e está determinado a puni-lo. Vou mais longe. A própria natureza e caráter de Deus faz desta punição uma necessidade absoluta. Se Deus pudesse fingir que não viu a nossa rebelião, não seria Deus. Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1, verso 5. Deus não pode fingir, não pode agir levianamente. Eu e vocês agimos assim, e pensamos que Deus faz a mesma coisa. Mas a natureza santa de Deus faz disso uma impossibilidade, como Paulo argumenta em 2 Coríntios capítulo 6. Que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 14. Luz e trevas, preto e branco, são opostos eternos. Não há meio termo entre dois opostos. Por conseguinte, o objetivo do ensino dos sacrifícios do Velho Testamento é dizer-nos que o pecado tem que ser expiado. Deus não pode fingir que eu não pequei. Eu pequei, há manchas em minha alma. O registro está ali. Os borrões estão no caderno de notas da minha vida, e eles não devem ficar ali por toda a eternidade, se é que hei de habitar com Deus. O meu pecado tem que ser expurgado, e a glória e a honra de um Deus ofendido têm que ser vinculadas. Existem dois vocábulos que cobrem isto: expiação e propiciação. E esse é o sentido do ensino do conteúdo geral do Velho Testamento. Os sacerdotes punham suas mãos sobre o animal, transferindo para ele os pecados. Depois o animal era morto
e o sangue era coletado e oferecido a Deus. Propiciação. Deus o aceitava e os pecados do povo eram cobertos por um tempo. Pois bem, esse é o ensino do Velho Testamento. Os animais substituíam os seres humanos. Os pecados do povo eram transferidos para os animais. E o sangue dos animais, o sangue dos bodes e bezerros, Hebreus 9, verso 12, era oferecido a Deus. Abraão ofereceu sacrifícios pessoalmente, edificou altares, imolou animais e os ofereceu a Deus. Leiam a história de Abraão. Estevão os está convidando a fazê-lo. No entanto, a questão é, por que Abraão fez tudo isso? Qual o sentido disso tudo? E aqui está a resposta. Tudo o que vocês têm no Velho Testamento é profético. Está sempre apontando para algo futuro. Deus está dizendo, quero apresentar a vocês um princípio espiritual de maneira material. Deus estava preparando o povo para algo que havia de vir. Como diz Paulo, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3, verso 24. Deus não deu a lei aos filhos de Israel com o fim de salvá-los. Ninguém pode cumprir a lei. Ele a deu a eles para mostrar-lhes a sua necessidade de Cristo, para fazê-los ver o seu fracasso. Ele estava assinalando o seu pecado, estava mostrando a sua gravíssima malignidade. A lei era o nosso aio, o nosso preceptor, como também o eram todas as ofertas queimadas, todos os cordeiros, todos o sangue de touros e bodes. O próprio Jesus de Nazaré proferiu estas palavras. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. Lucas 16, 16. Aqui está a maneira pela qual o Novo Testamento resume o ensino do Velho Testamento. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus 10, verso 4. Essa é a essência deste grande ensino da Epístola aos Hebreus. O sangue dos animais cobria pecados por um tempo, mas apontava para um ato futuro que Deus ia realizar e que realmente resolveria o problema dos nossos pecados e da nossa alienação de Deus. O Velho Testamento inteiro era tão somente uma figura do que aconteceria na plenitude dos tempos. E de um modo verdadeiramente maravilhoso, vocês podem ver isso tudo no caso deste homem, Abraão. E é por isso que, naturalmente, Estevão agiu muito bem, começando por ele. Em Gênesis capítulo 22, lemos que Deus provou a Abraão. Ele disse um dia, Abraão, eu quero que você me ofereça o seu filho Isaque. Isaque era o filho nascido quando Abraão tinha 100 anos de idade. Gênesis 21, verso 5. E Sara passava dos 90, o único filho do casal. Tinham esperado anos e anos e tinham ficado decepcionados, porém Deus lhes dera Isaque milagrosamente. Mas depois Deus disse a Abraão que sacrificasse Isaque, e Abraão fez os preparativos. Você os veem pôr-se a caminho, não veem? O pai e o filho seguidos de 2 servos. Levam lenha e fogo. Abraão leva um cutelo. Tudo está preparado. Então Isaque acorda para a percepção de que falta algo e de repente faz a sua pergunta ao pai. Diz ele, o senhor tem a lenha, o cutelo e o fogo, tudo o que é necessário para o sacrifício, mas não trouxe um cordeiro para oferecer. Não entendo isso. E por certo vocês se lembram da resposta de Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. Gênesis 22, versos de 1 a 19. Essa narrativa sobre Abraão e Isaque é história, sim, mas não só história, é também profecia, é ensino. O nosso Senhor disse que Abraão tinha se alegrado por ver o seu dia. Deus lhe dera um vislumbre da vinda de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e em parte lhe dera isso por meio deste episódio do sacrifício de Isaque. Foi uma das grandes demonstrações das grandes proclamações de Deus a seu servo Abraão, nas quais lhe foi concedido dar uma espiada no plano de salvação. O sangue de touros e de bodes não pode salvar os homens e as mulheres. E então, o que o fará? Essa foi a pergunta de Isaque. Onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? E só há uma resposta. Deus proverá para si o cordeiro. Aí está na história de Abraão. E vocês podem seguir esta promessa por todo o Velho Testamento. Ela vai sendo repetida como um grandioso eco. Deus proverá o cordeiro. Então chegou o dia em que um estranho homem chamado João Batista apareceu de repente no deserto e se pôs a pregar o arrependimento aos judeus.
Eles não tinham visto ninguém como ele. Era um homem que vestia uma túnica de pelos de camelo presa por um cinto de couro. Só comia gafanhotos e mel silvestre. Era pregador da justiça, pregador do juízo, e conclamava o povo a fugir da ira futura. Mateus 3, verso 7. Ele admoestava as pessoas, e elas vinham em multidão ouvi-lo. Um dia João estava com 2 discípulos quando Jesus de Nazaré passou por ali. João apontou para ele e disse aos seus 2 seguidores: Eis aqui o Cordeiro de Deus. João 1, verso 36. Foi cumprida a promessa feita a Abraão. Deus proveu o Cordeiro, e o Cordeiro outro não era senão o seu bem-amado Filho unigênito. Mas a questão é, por que tudo isso? Por que isso foi necessário? Por que Jesus de Nazaré teve que deixar as mansões da glória e nascer como um bebê dependente de amparo? Ele, naquele por meio de quem tudo foi criado. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porém, ali está deitado numa manjedoura. Por quê? Se basta Deus dizer, eu perdoo vocês, eu sou amor, não há problema. Por que a humilhação? Por que sua descida do céu à terra? Por que o sofrimento? Por que o nascimento no estábulo? Por que humilhar-se e estar com o gado e a palha? Por que a pobreza? Por que sofreu as bofetadas e os insultos de uma humanidade decaída? Por que suar gotas de sangue no jardim do Getsêmani? Por que sofrer a indignidade de um julgamento e condenação? Por que ser pregado no madeiro em agonia e ter o coração partido? Por quê? Só há uma resposta. Esse é o único meio pelo qual Deus nos pode perdoar. Todos fracassaram. Todos pecaram. Ninguém pode cumprir os mandamentos de Deus e viver para a glória de Deus. Ninguém pode pagar os seus pecados passados. O que escrevi, disse Pilatos. João 19, 22. E todos nós podemos dizer a mesma coisa. Você não pode retirar isso. Não pode desfazê-lo. Bem, então vocês dizem, por que não criar outro homem perfeito? Se Deus é todo poderoso, se ele criou um homem perfeito chamado Adão, por que não tenta de novo? A resposta é que ele sabia perfeitamente bem que, como Adão, o homem perfeito, tinha falhado e tinha sido ludibriado e iludido por Satanás. Assim aconteceria com outro homem perfeito. Há somente um meio pelo qual os homens e as mulheres podem ser perdoados, libertados e postos em liberdade. O meio planejado pelo próprio Deus. Foi necessária a vinda do Filho de Deus a este mundo. Se houvesse algum outro meio, teria sido posto em ação. Se Deus pudesse libertar-nos e perdoar-nos e restaurar o cosmos por qualquer outro meio, ele o teria feito. Contudo, não havia outra maneira. Ninguém era suficientemente bom para o preço do pecado pagar. Cecil Francis Alexander. Este foi o plano de Deus, formulado antes da fundação do mundo. Ele iria enviar seu Filho ao mundo para assumir a natureza humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Este é o registro, isto é cristianismo. Jesus de Nazaré não era tão somente um entre os homens. Ele era Deus, o Filho eterno, tornado homem, assumindo a natureza humana. Ele não deixou de ser Deus, era perfeito Deus, era também perfeito homem. E Deus tinha permitido que Abraão entrasse no segredo. Por que Abraão alegrou-se por ver o dia de Jesus Cristo? Por que regozijou-se o seu coração? Por que se encheu de um sentimento de arrebatamento e de glória? Há somente uma resposta. Abraão conhecia o seu fracasso e o de toda a humanidade. Fora dado a ele este filho, Isaque, mas este também era pecador. Deus lhe disse, eu vou fazer isto, vou começar uma nova humanidade, vou enviar meu filho à terra. Ele vai assumir uma natureza humana purificada do ventre do ovário de uma mulher. Eu o aperfeiçoarei, o purificarei pelo Espírito. Ali terei a semente de uma nova humanidade ligada à deidade. Ele será o primogênito de muitos irmãos. Ele será o segundo Adão, será o último Adão, o segundo homem. Nele eu vou dar um novo começo e formar uma nova geração, um novo povo, que viverá para a minha glória e para o meu louvor. Essa é a explicação. No entanto, talvez você ainda pergunte, por que a morte na cruz?
Posso ver algum propósito em Deus enviar seu Filho ao mundo para dizer-nos que Deus nos ama, mas porque o Filho de Deus foi levado à morte daquela maneira? Porque ele teve que morrer como ele disse que tinha? E há somente uma resposta: a santidade de Deus. O pecado tem que ser punido. Deus não poderá continuar sendo Deus se não punir o pecado. Deus não pode dizer simplesmente: eu os perdoo. Se pudesse, digo isso com reverência, ele o teria feito. Teria Deus abandonado seu filho para morrer na cruz se isso não fosse absolutamente essencial? Por que não o levou para o céu como fez com Elias? Não, tinha que ser assim. Deus tem que ser justo, mesmo no perdão, e só há uma maneira: ele proveu o seu próprio cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro, e o cordeiro que ele proveu foi um do qual Isaque era uma espécie de tipo. Isaque era o único filho de Abraão, e Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Entregou-o à morte na cruz, à vergonha, à ignomínia, à agonia, ao sofrimento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6. Deus o Pai o deitou sobre o altar e não lhe poupou nada. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Esta é a mensagem cristã. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2, verso 9. O perdão que vocês recebem custou a Deus a morte do seu Filho unigênito. Ele o tratou como pecador. Ele lançou os pecados de vocês sobre ele. E quando o Filho olhou para a face de Deus, como pensou, não pôde vê-lo, pelo que gritou em agonia: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Foi isso que Deus revelou a Abraão. Não havia nada de novo, por assim dizer, em Jesus Cristo. Ele fazia parte deste grande plano. Todas as ofertas queimadas e todos os sacrifícios apontavam para isso. Quem pode entender? Este é o mistério da piedade. Você está tentando pôr o seu débil intelecto contra esta conciliação entre o amor e justiça, entre a retidão e a misericórdia, esta coisa mais maravilhosa que já aconteceu ou que poderia acontecer? Amor tão admirável e divinal requer minha alma, minha vida, todo o meu ser. Isaac Watts.